para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, pelo meio necessário que ele vá para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nossa irmã Nita vai fazer a explanação, a irmã Lilian vai fazer a leitura do Evangelho, e nós vamos fazer a agradecimento para os lares através de uma prece. Capítulo 5. Esquecimento do passado. O homem, ao nascer, traz o que tiver adquirido. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se é punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que nele resta a ser corrigido. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, pois do que se corrigiu completamente, não restará traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal. De volta à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Portanto, é apenas uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede que se lembre, no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Além disso, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem a consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida de relações exteriores. Mas, em vez de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, extrai novas forças desses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãs, irmãos. Nosso Mestre Jesus nos ampare sempre. Nós, como vimos no Evangelho, a gente vai falar sobre as dores e aflições. A gente sabe que a gente está neste mundo de provas, de expiações, a gente está sempre sujeito, às dores da jornada. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. No Sermão da Montanha, as bem-aventuranças são diretrizes de conduta e uma luz consoladora que só o Cristo mesmo poderia nos deixar. Se as entendêssemos e seguíssemos, não precisaríamos de nenhum outro código de conduta evangélica e vivência espírita. Seríamos, no mínimo, mais humildes, mais esforçados e verdadeiramente cristãos. Neste mundo de provas e expiações, existem várias causas das aflições que vivenciamos. Causas atuais. Isso está no item 5 aqui do Evangelho, do capítulo 5 também. Vivemos em um mundo de expiações e provas, que é também de ação e reação. A ciência explica e a experiência comprova, que toda ação nossa traz uma reação. Na vida não existe prêmios nem castigos, só consequência, nos ensina Emmanuel. E também existe as causas anteriores, que causam, as nossas causas anteriores das aflições, que comprova a justiça divina e a reencarnação.
Deus é soberanamente bom e justo e jamais quer que seus filhos sofram sem razão. Pelo menos um ensinamento devemos tirar da dor. Causa e efeito é lei de Deus, portanto, imutável. Não há efeito sem causa. Eis a justiça das aflições. Então, sempre que estivermos passando por aflições, por dores, a gente tem que questionar. O que eu tenho que aprender com essa dor? É esse o aprendizado. O ser humano, homens e mulheres, sofrem o que fizeram sofrer os outros. E a si mesmos. E também a natureza. Nós devemos prestar conta das nossas atitudes sempre. Existem ditados populares, eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Isso seria o quê? Resgate. Tem outro ditado, quem com ferro fere, causa e efeito. Quem semeia ventos, colhe tempestades, ação e reação. Então vejam como a natureza nos dá as respostas para tudo que acontece na nossa vida. E nós temos que prestar atenção, e acreditar que tudo tem uma razão de ser. A ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo o grau de evolução de cada um. É necessário sofrer, sentir na pele e no espírito para adquirir e conquistar a plenitude. E também aqui eu vou abrir um parêntese dentro do texto para que a gente entenda a dor do outro também. Porque se eu não passei por isso, jamais eu vou entender a dor do outro. E muitas das vezes, uma das lições da vida, da espiritualidade é essa, que a gente sinta para a gente entender e ter empatia para com os outros. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma estrada luminosa que segue no espaço os espíritos heróicos e mártires. Isso está no capítulo 13 do Evangelho. No capítulo 5, item 13. Tudo aqui que eu copiei é do capítulo 5, tá? Do Evangelho. Aqueles que nunca sofreram não entenderiam isso. Aquilo que eu falei, para a gente entender a dor do outro. Pois nestes só há superficialidade e banalidades terrenas. Há falta de largueza, de sensibilidade em seus corações e seus horizontes são acanhados. Miguel Ângelo, o escultor, adotou o seguinte preceito: concentra-te e faze como o escultor faz, como o escultor faz a sua obra, que quer formosear, tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz e não largues o cinzel. Esta máxima contém o princípio de todo aperfeiçoamento íntimo. Nossa alma é nossa obra. André Luiz, espírito, diz através do Chico: somos artífices ou escultores da nossa imortalidade. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A dor e a aflição não atingem somente os contraventores. Os seres humanos honrados como o mal sofrem. Por que será? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar conversando com uma pessoa amiga e ele dizendo, porque a pessoa quando desencarna já cumpriu a sua missão. Tudo bem, provavelmente também seja isso. Mas não são só os bons que desencarnam, os maus também desencarnam. E como é que ficam as dívidas desses maus, digamos assim? Então a gente estava conversando sobre a imortalidade da alma. Então é isso que a gente tem que entender, Então os maus e os bons, nós somos todos filhos de Deus, todos temos atitudes às vezes nem tão boas, e uma hora a gente vai ter que resgatar isso aí, de alguma forma. Se não for pelo amor,
pelo amor, será pela dor. Por que será então que sofremos todos? Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível, então sofre. E depois, por conhecer a dor, sofre pelos irmãos que ainda não alcançaram a elevação. Isso também Chico deixava bem claro. Ele dizia, às vezes as pessoas queriam ser que nem ele, ser médium, né? Queriam ver, queriam passar lá para o mundo espiritual, né? Que nem ele. Ele disse, não queira, porque é muito sofrimento. A gente sofre também. Então aquela alma caridosa, aquela alma sensível, também vai sofrer, vendo o irmão de jornada ou os nossos semelhantes, no caso, mesmo em espírito, sofrendo. Então, não queiramos, né? Temos que agradecer quando a gente não vê. Há muitas dessas almas que vêm a este mundo para dar o exemplo de grandeza, de resignação e fé, mesmo no sofrimento. Aliás, não é sem sofrimento. Quantos mártires nós tivemos? Todo o progresso da humanidade foi através da dor dessas pessoas que estiveram na nossa frente, na vanguarda, como a gente diz, né? Então é com sofrimento, mas essas pessoas se elevaram pela sua resignação, pela sua grandeza de espírito. Exemplo, Jesus, né? Grande, Madre Teresa, o próprio Chico, o próprio Kardec, que a gente está estudando, né, na introdução ali do que é o Espiritismo, conta a história do Kardec. Então a gente cada vez mais admira esse espírito, e quanto trabalho, quanto sofrimento ele teve, para que a gente hoje esteja estudando, né? Hoje estejamos entendendo, porque não foi ele que fez a doutrina espírita, ele codificou, mas ele teve um trabalho danado, né? Imagina, né? Ele teve que organizar tudo e ainda comprovar, e tinha os contraditores, né? E aí no livro a gente vai estudar isso, né? E esses espíritos, a missão deles é de uma grandiosidade a toda a prova. E ocupam todos os planos da vida. Para encontrá-las, é preciso procurar no meio da multidão, onde haja sofrimento, escondido na humildade e na caridade. Então esses seres estão no meio da multidão. Eles não são identificados, não estão com uma bandeira, com uma taxa. Eu sou um espírito do bem, um espírito elevado. Não, eles se misturam a nós, são iguais a nós. De preferência, eles sofrem igual a nós, para que não haja diferenciação, para que a gente possa se sentir acolhido e igual. A missão deles, então, com essa grandiosidade, né, é para que nos tragam alívio e entendimento do nosso sofrimento. E são provas de do amor incondicional de Deus, que jamais nos desampara, enviando esses espíritos, essas almas, para nos consolar, esclarecer e, acima de tudo, dar o exemplo. São instrumentos exemplares para nós. No trabalho da nossa redenção individual ou coletiva, a aflição e a dor sempre são elementos amigos e indispensáveis à evolução. Como eu falei ali no início, né? Se não é pelo amor, é pela dor. E a redenção do espírito encarnado na Terra consiste em resgatar dívidas com as consequentes aquisições de valores morais, deixando nascer o homem novo. Isso falou Emmanuel lá no livro O Consolador. Então esse deixar nascer o homem novo, a cada dia a gente tem a oportunidade de rever as nossas atitudes, nossos atos e renascer, né? Aquela pessoa que a gente quer ser. E o exemplo está aí, né? É Jesus. Quanto mais a gente se aproxima dele, melhor a gente é. Quanto mais a gente se afasta dele, pior a gente se torna. As lágrimas caracterizam-se através
de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. A resignação é prova de fé em Deus. No entanto, quando as lágrimas procedem do desespero e da inconformação, são venenos letais. A vida em virtude do ser imortal, que somos todos nós, nos prepara possibilidades sempre novas e chances de melhoramento. O sofrimento é apenas um dispositivo que corrige nossos abusos e erros, incentivando e alertando-nos para o futuro. Assim, as leis soberanas mostram-se perfeitas, justas e boas. Não infligem a ninguém dores inúteis e imerecidas. O estudo do universo moral enche-nos de admiração pelo poder que, mediante o emprego da dor, transforma, pouco a pouco, as forças do mal em forças do bem. Faz sair do vício virtude e do egoísmo o amor. Daí em diante, certo do resultado dos seus esforços, o ser humano aceita com coragem as provas inevitáveis, com fé e perseverança no bem. Eu gosto de dizer, vou repetir, carrego a minha cruz, mas coloco uma almofadinha aqui no ombro. Né? Porque todos nós precisamos dessa almofadinha. Qual que é? A fé, a certeza de que não há nenhum desamparo, que Deus sempre está presente em nossa vida através de cada um dos amigos. Pode vir a velhice, a vida declinar e rolar pelo passar dos anos. A nossa fé deve ajudar-nos a atravessar esses períodos acidentados e as horas da dor em nossa existência. À medida que os anos passam pelos sofrimentos, vai se fazendo mais viva a grandeza de Deus à luz da nossa consciência. O sentimento e a certeza da justiça, da bondade, do amor que preside os destinos de toda a humanidade torna-se para todos força nas horas de desalento, facilitando a preparação para os momentos de aflição. Seres humanos, pobres viajantes, que trilham penosamente a subida dolorosa da existência. Saibam que por toda parte em nosso caminho, seres invisíveis, poderosos e bons caminham ao nosso lado. Nas passagens difíceis, seus fluidos amparadores sustentam nossa marcha vacilante. Vamos abrir os nossos pensamentos para os nossos anjos da guarda e logo sentiremos a alegria e a força da sua presença em uma atmosfera de paz e bênçãos a nos envolver, dando-nos suaves consolações. Porque serão consolados, disse Jesus. Estas verdades não dispensam as emoções, dores e lágrimas que pela lei maior teremos que passar, mas nos dão força e alento para seguirmos em frente sem murmurar. Se continuamos a sofrer e chorar, é sem amargura e sem blasfêmia, com resignação. Lembremos que nada na natureza sucede de balde e sem uma causa. Quase todas as nossas aflições, nossas dores e aflições, vêm de nós mesmos, dos nossos deslizes
presentes e passados. Isso está também no capítulo 5 do Evangelho, no item 4. O sofrimento é um indicador, um sinal vermelho, para alertar-nos o sentido grave e sério da vida. É a lei de causa e efeito entrando em ação. Elevemos o pensamento, os corações, abrandemos nossas almas ao grande propósito de Deus. Levantemos nossas vistas para o futuro sem limites e lembremos que este futuro nos pertence e conquistá-lo é tarefa de cada um de nós. Tenhamos fé, amor e caridade, que Deus fará o resto. Muito obrigada e que assim seja. Nós vamos para a irradiação para os lares. Envie o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Acompanhe o pensamento ao Cristo de São Francisco. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faça que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dado que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Vamos para o passe, mentalize seu anjo da guarda para receber